Olá, começa agora o Alpha Channel News. Os números da Covid-19 em Barueri e Santana de Parnaíba. 20% das pequenas empresas abrem falência na região em decorrência da pandemia. As controvérsias do projeto de lei das fake news aprovado no Senado. Tudo isso e muito mais em 1 minuto no Alpha Channel News. Vamos aos números do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba têm 7.255 casos confirmados no total. Em Barueri são 4.886 pacientes, 68 internados, 312 óbitos e 4.358 pacientes curados. Santana de Parnaíba tem 2.369 casos confirmados, 11 internações, 86 óbitos e 2.272 pacientes curados até o momento. Lembrando que os boletins são atualizados diariamente nos portais das prefeituras na internet. Desde o início da quarentena, cerca de 20% das pequenas empresas na nossa região encerraram suas atividades. E a projeção é de que mais 15% fechem as portas até o final do ano. Os dados são dos Senhores, Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco, Alphaville e região. Os Senhores atende em sua base as cidades de Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus. Os municípios juntos abrigavam cerca de 15 mil empresas e aproximadamente 50 mil empregos diretos. Dessas empresas, 20% fecharam até o último mês de junho e mais 6 mil devem desaparecer em decorrência da crise do coronavírus. Esse número significa que milhares de pessoas vão ficar desempregadas. E não só os funcionários, o empresariado também. Nós não podemos esquecer que atrás do CNPJ tem um CPF e com todas essas obrigações de uma empresa e de uma casa. Então isso é o caos para ambos. Para tentar equilibrar essa triste realidade, os Senhores ingressou com 8 ações judiciais em todas as cidades de sua base, solicitando que a Justiça permita a abertura de restaurantes, bares e similares, também no período noturno. De acordo com o Plano São Paulo, original do governo do estado, os estabelecimentos do setor poderiam funcionar por 6 horas diárias, diretas ou divididas entre almoço e jantar. No entanto, o governo optou por limitar o horário até às 17 horas, o que, segundo o sindicato, trouxe mais prejuízos ao setor, principalmente para aqueles que só trabalham no período noturno, como pizzarias e bares, por exemplo. Esse semestre ficou curto, né? Nós já estamos em agosto. E recuperarmos o tempo parado vai demorar muito. Além do que, todos devem voltar endividados. A medida 936, quem tinha que usar já usou. Os funcionários, nossos colaboradores que estão de volta vão receber seus vencimentos de forma integral. O crédito também não veio. De acordo com Paulo César, os estabelecimentos estão prontos para a reabertura, seguindo todos os protocolos sanitários impostos pelo governo. E não há razão para ver esta distinção entre o horário de funcionamento dos restaurantes, sejam eles dentro dos shoppings ou nas ruas. Ambos devem ter o mesmo critério para a reabertura. Fizemos também uma parceria com o Bureau Veritas, que é líder mundial em teste de inspeção e certificação para a adoção de medidas de saúde e segurança necessárias para a reabertura do nosso setor nessa região. Isso vai ajudar e muito os nossos parceiros. E estamos trabalhando ainda para ajudar os nossos parceiros nesse retorno. É só entrar lá no nosso site www.senhoresosasco.com.br que nós vamos dar todo o apoio, porque a intenção é que a gente volte com tudo. Além da pandemia do coronavírus, outro assunto que ocupa todas as manchetes dos jornais atualmente no Brasil são as fake news. Do inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal ao projeto de lei aprovado às pressas pelo Senado.
O Senado aprovou há cerca de um mês o texto base do projeto de lei 2630 de 2020, que prevê regras para combater notícias falsas compartilhadas nas redes sociais e aplicativos de mensagens. No entanto, até hoje não há um entendimento completo sobre o assunto e o PL continua dividindo opiniões entre a classe política, empresas e representantes da sociedade civil. Considerando o atual cenário político brasileiro, que é extremamente polarizado, é bastante provável que o projeto de lei cause um acirramento ainda maior da guerra de ideias que existe na internet atualmente. E a razão para isso é muito simples. A conceituação de fake news ainda é muito difícil. Ainda passa pela subjetividade de cada um interpretar o que é ou não é fake news. Um dos argumentos de quem é contrário ao projeto de lei das fake news é que o documento coloca em risco um dos principais direitos garantidos pela Constituição Federal, que diz respeito à liberdade de expressão. Infelizmente, alguns dos artigos, dada a sua amplitude e possível discricionariedade, trazem risco sim à liberdade de expressão e ao direito de livre circulação de ideias no ambiente virtual. É justamente por isso que algumas entidades nacionais e internacionais já fizeram requerimentos ao próprio Senado Federal para que o projeto de lei não passasse com o texto da forma como passou, tendo em vista que a proteção à liberdade de expressão deve ser mais relevante do que eventual tentativa de evitar a propagação de fake news na internet. De acordo com o advogado, as chamadas fake news estão relacionadas ao conceito de desinformação, ou seja, são notícias fraudulentas disseminadas de forma dolosa e que têm como objetivo obter alguma vantagem, seja de ordem econômica ou política. Entretanto, o projeto aprovado no Senado não parece o melhor caminho para combatê-las. É extremamente relevante que nós, como cidadãos, acompanhemos de forma bastante assertiva e fiscalizatória a atividade dos senadores e dos deputados em projetos como esse, que tem a ampla possibilidade de alterar a nossa rotina e interferir no nosso dia a dia e principalmente na nossa liberdade de expressão. É evidente que um projeto como esse não pode se tramitar de forma tão assodada e também sem que especialistas em direito digital que trabalham com essa questão diariamente não sejam ouvidos para verificar se os dispositivos que ali existem de fato cumprirão com a finalidade pretendida. Vale ressaltar que, embora não exista ainda uma legislação específica que trate do assunto, as notícias falsas podem se enquadrar nos crimes de difamação, injúria ou calúnia, por exemplo. O projeto de lei está atualmente em discussão na Câmara dos Deputados para posterior sanção do presidente da República. No próximo bloco, a retomada gradual das atividades dos shoppings em Barueri, o Festival Internacional de Arte de São Paulo em versão digital e o impacto da pandemia na forma de se vestir. Não saia daí. Estamos de volta. A agência de viagens Estação Férias, em Alphaville, criou o projeto Rota de Boas Ações. A cada compra realizada na agência, seja de pacotes de viagem, reserva de hotéis, passagens aéreas ou cruzeiros, é doada uma cesta básica a instituições e comunidades carentes da região. A entrega das cestas é de responsabilidade do projeto Alimento para Todos, promovido pelo Rotary Club Alphaville Barueri. Entretanto, caso o cliente prefira, os mantimentos podem ser doados a uma instituição de sua preferência, localizada no estado de São Paulo. Durante a quarentena, o comércio fez o que pôde para não fechar as portas definitivamente. Agora, com a reabertura gradual das atividades, os shoppings tentam se recuperar da maior crise enfrentada pelo setor. O Alfa Shopping foi o primeiro shopping do bairro. Está em Alphaville há 33 anos. Nunca na sua história tinha passado por um período tão difícil quanto o atual. Nós praticamente ficamos fechados 2 meses, sem nenhum tipo de contato com os nossos clientes. Apenas alguns restaurantes trabalharam no esquema de delivery, poucas lojas também, por vendas de e-commerce, assim, conseguiram de uma forma bem, digamos assim, bem simplória, fazer algum tipo de venda, né? Mas a nossa região aqui, ela foi muito afetada por tudo, né? Como foi uma crise mundial,
não deixaria de ser a nossa também. Com a flexibilização da quarentena e o enquadramento de Barueri na fase amarela do Plano São Paulo, os shoppings retomaram as atividades com horário de funcionamento reduzido e uma série de outras medidas sanitárias. De acordo com Léo Benatti, o Alpha Shopping está tentando se reestruturar apesar das dificuldades. Foi uma crise, muito grande para nós. Então o comércio realmente fechou, tivemos prejuízos, foram funcionários que foram demitidos, aluguéis que também foram interrompidos, os pagamentos. Com isso, o condomínio, de uma certa forma, o shopping sofreu o impacto de uma inadimplência grande. Então, a gente ainda está, digamos assim, sofrendo com o impacto, Embora o comércio, de maneira geral, comemore a reabertura, Léo ainda é cauteloso. De acordo com o governo de São Paulo, a cidade de Barueri ainda pode retroagir para a fase laranja do plano, o que implicaria em novas restrições. A gente ainda está pisando em ovos para poder definir o que nós estamos prevendo de projeções para o futuro, Se a gente conseguir superar essa fase, manter e ir para a fase verde, a gente tende gradativamente subir o comércio. Essa é uma forma que nós do Alpha Shopping estamos passando e estamos tentando sobreviver durante esse momento trágico de pandemia. O Festival Internacional de Arte de São Paulo este ano será apresentado em versão digital, o SP Art Wing Room. Nesta edição, será possível navegar por projetos expositivos de galerias de arte e design desenvolvidos especialmente para o ambiente virtual. Cada galeria participante poderá apresentar até 30 obras de um ou mais artistas em uma página personalizada. A Rede Iguatemi é patrocinadora exclusiva do evento. O SP Arte é um festival internacional de arte contemporânea que acontece em São Paulo desde 2005 e é um dos mais importantes eventos do calendário mundial. Mais informações pelo site sparte.com. O evento acontece de 24 a 30 de agosto. A pandemia do novo coronavírus impactou, entre vários outros setores, a indústria da moda. A quarentena ditou uma nova forma de se vestir, obrigando o mercado a agir rápido para atender à realidade do consumidor nesse momento. A frase "fique em casa" foi uma das mais repetidas durante toda a pandemia. Com o isolamento social, tudo passou a acontecer no ambiente do lar. E no segmento da moda, por exemplo, deu origem ao home style, roupas mais confortáveis para ficar em casa, mas que sejam aliadas a outro uso, como profissional. As roupas agora elas vêm com uma pegada mais confortável e a indústria brasileira ela foi muito ágil em relação a isso, porque agora a maioria das marcas já produzem roupas de home style, roupas mais confortáveis, com tecidos mais maleáveis, que a pessoa consiga trabalhar e ao mesmo tempo ficar confortável enquanto aí ela está confinada. Entretanto, Marcela alerta que mesmo em casa, a postura de quem está trabalhando de forma remota em home office precisa ser profissional. Nada de pijamas ou cabelos desalinhados, até porque nunca se sabe quando pode aparecer uma videochamada de surpresa. Pode ser uma roupa mais confortável, mas sempre buscar camisas, blazers. De repente, se você tem uma reunião ou uma videoconferência, é ideal que você esteja arrumado como se fosse para trabalhar. Pode estar de tênis? Pode, não tem problema. Mas que a gente cuide da nossa aparência. Uma maquiagem leve, nada de muita cor forte, nem batom muito forte, porque isso tira o foco do principal, que é o conteúdo. A forma de comprar também mudou. As vendas online aumentaram consideravelmente. E mesmo com as lojas físicas voltando a funcionar, os provadores de roupas ainda estão fechados, seguindo protocolos sanitários. Então a dica nesse caso é apostar em peças coringa. Se eu tenho mais facilidade de comprar peças de cima, é nelas que eu vou apostar. E sempre lembrando no tecido, que um tecido mais maleável, ele é mais fácil de se ajustar ao corpo. Cortes mais retos, Então, uma aposta super bacana agora para o inverno, para esse friozinho, são os tricôs, que eles se ajustam, eles se moldam, eles são confortáveis. E para as partes de baixo, mesma coisa, calças de moletom ou esses moletinhos que a gente conhece, que você pode jogar com uma camisa e um blazer, e mesmo estando em casa você pode trabalhar.
e também as peças de tricô, tanto as calças, as alfaiatarias, né? Nada que você pense que vá ter muitos ajustes, porque daí é isso que complica no momento que você não pode sair de casa. Por fim, a consultora de imagem lembra que o mais importante de tudo é não se descuidar, mesmo que sozinho, dentro de casa. Mesmo que virtualmente, a sua imagem ela é importante, tá? Você tem outras pessoas, ainda mais agora em mídias sociais, que estão te vendo, e cuide também do cenário que aparece atrás de você, tá? Nada de pia suja de louça, cama desarrumada. A gente precisa ter esses cuidados porque tudo isso interfere na nossa credibilidade e na imagem que o outro está enxergando. E esse foi o nosso Alpha Channel News. Não deixe de participar mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. O número do nosso WhatsApp, você já sabe, 942470505. Aproveite e siga a gente no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece na região. @AlphaChannel TV. Obrigada pela sua companhia e até mais.